um lugar onde tu é simplesmente um funcionário e tu trabalha, te dedica cada dia mais para realizar os sonhos dos teus patrões, das pessoas que te empregam na manutenção de celular, tu vai estar trabalhando para realizar os teus próprios sonhos. Então tu corta aquele intermediário, hoje eu vendi R$300 em calçados, por exemplo, e aí esses R$300 vão pro bolso do meu patrão, e aí ele vai separar uma pequena quantia desses R$300 que eu vendi, que é R$30 ou R$40 pro meu salário. Na manutenção de celular, quanto mais celulares conserta, mais dinheiro tu ganha. Fala patrões, sejam muito bem-vindos ao podcast Técnico de Elite, o podcast onde a gente discute estratégias e táticas para ti te tornar um técnico de elite. Técnico de elite é um técnico que fatura mais de R$7 mil todos os meses com manutenção. Eu sou Eduardo Furtado. Eu sou o Nathanael Hold e hoje o tema é por que a manutenção dos celulares é a maneira mais eficiente de você alcançar a independência financeira. Bora. Então tá, Eduardo, por que a manutenção é a maneira mais eficiente de todas para ela te trazer um resultado imediato? O jeito mais rápido de responder essa pergunta é falando porque tu vai estar trabalhando para ti. Independente de um lugar onde tu é simplesmente um funcionário e tu trabalha, te dedica cada dia mais para realizar os sonhos dos teus patrões, das pessoas que te empregam na manutenção de celular, tu vai estar trabalhando para realizar os teus próprios sonhos. Então tu corta aquele intermediário, hoje sei lá, eu vendi, se eu trabalho numa loja, eu vendi R$300 em calçados, por exemplo, e aí esses R$300 vão pro bolso do meu patrão, e aí ele vai separar uma pequena quantia desses R$300 que eu vendi, que é R$30 ou R$40 pro meu salário. Na manutenção de celular, quanto mais celulares conserta, mais dinheiro tu ganha. Se, por exemplo, se tu fosse o dono dessa loja de calçados, e eu não tô falando aqui sobre tirar quanto custou esse calçado, quanto não custou esse calçado pra te revender ele, mas se tu fosse o dono dessa loja de calçados, os R$300 seriam no teu bolso. Eu vou deixar melhor. É como se tu trabalhando de funcionário, tu tirasse R$300 de lucro fora mercadoria por dia pro teu patrão. E ele tira uma pequena parte desse lucro, que é R$30 ou R$40, para te pagar o salário. É exatamente isso que as pessoas fazem. As pessoas trocam 8 horas do seu dia por R$30 ou R$40. E quando o cara se torna um técnico de elite, quando o cara aprende a consertar celular, quando ele se torna um técnico de elite, ele pode trocar 1, 2 ou 3 horas por dia por 100, 150, R$200. Que o mínimo de uma manutenção aí é R$50 trocar um conector de carga. Então, em outras palavras, assim, o divisor de águas é a questão do empreendedorismo, né? O cara trabalhar para ele mesmo. Tu vai estar trabalhando para ti mesmo. Essa é a tecla que eu quero que tu entenda. Eduardo, mas eu vou trabalhar na hora vaga. Massa, mas nessa hora vaga tu vai estar trabalhando para ti mesmo. Tu vai estar usando esse teu tempo livre para trabalhar para ti mesmo. E tudo bem se tu passa o dia inteiro vendendo a tua hora para uma outra pessoa. O que eu quero que tu entenda é que vender hora para outra pessoa não vai te fazer tu te tornar uma pessoa rica e principalmente uma pessoa independente financeiramente. Vender a tua hora para outra pessoa Eduardo, mas sei lá, tem gente que ganha R$25 mil. Massa, tem pessoas que ganham R$25 mil trabalhando para outra pessoa. Mas quanto tempo essas pessoas precisaram estudar? Quanto tempo essas pessoas precisaram dedicar o tempo para essa empresa? O que eu estou te falando aqui é que com 1, 2, talvez no máximo 3 meses de estudo, tu vai atingir os teus R$7 mil de faturamento. E o que eu quero que o pessoal que está aí entenda é que, para te chegar num salário de R$7 mil, R$8 mil, ganhar todos os dias, porque é isso, né? Ganhar todos os dias 100, 200, 300, até R$1.000 todos os dias, vai te fazer ganhar ali no mínimo R$3 mil. Se tu ganhar R$100 por dia, todos os dias tu vai ganhar no mínimo R$3 mil. Ou, Eduardo, mas em fevereiro tem 28 dias, tudo bem, 2.800. Mas tem dias que tu ultrapassa facilmente esse valor. Eu, por exemplo, faturo muito mais do que isso todos os dias. Muito, mas muito mais mesmo. No momento que a gente está falando, eu tenho 3 lojas e estou abrindo a 4ª. Então, não sei quando que tu vai estar assistindo esse vídeo, mas hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, a gente está em reforma lá embaixo, abrindo a próxima loja. Então, começa com R$100. Depois tu vai escalando esse faturamento até chegar nos teus R$1.000 de faturamento por dia. Tá, hoje estamos falando um pouco da questão de trabalhar para si mesmo
Eu queria saber qual que é a diferença, assim, porque muitas das pessoas que vão estar nos assistindo aqui, elas trabalham hoje para alguém, né? Massa. E o que tu acha que é o diferencial de alguém que tá trabalhando para alguém e alguém que vai ser um técnico de elite? Técnicos de elite são as pessoas que fazem com que o jogo ele suba de nível. Por exemplo, tu pode simplesmente te tornar a pessoa que conserta celular. E tu pode te acomodar nessa situação. O que eu digo sobre os técnicos de elite são pessoas que sabem consertar celular e usam isso para viver um estilo de vida acima da média. Por exemplo, eu uso a manutenção de celular, conserto o celular, passo a maior parte do meu dia consertando o celular e eu tenho a vida que eu sempre quis. A gente está falando aqui do prédio mais caro da minha cidade. A minha sala é uma sala de prédio mais caro da cidade. A gente está aqui no prédio mais caro da cidade. Eu tenho 3 lojas, eu abri a 4ª. Hoje eu tenho dinheiro para viajar para onde eu quiser, no momento que eu quiser. Eu não preciso ficar como antes contando moedas para ir viajar num lugar diferente com a minha namorada. Faz tanto tempo que eu não faço isso, saca? E isso é muito bom. Por quê? Porque a partir do momento que tu chega nesse estilo de vida, com esse faturamento, com esse dinheiro, tu consegue mais do que isso ajudar as pessoas que estão ao teu redor, as pessoas que tu ama. Eu, inclusive, dei um carro para minha mãe há pouco tempo. Esse era um sonho que ela tinha e que, graças à manutenção de celular, eu consegui realizar. Ah, Eduardo, se tu trabalhasse de funcionário, tu conseguiria realizar esse sonho? Pouco provável. Pouco provável que recebendo R$1.200, R$1.400 por mês, eu conseguiria realizar esse sonho dela. Mas isso foi o que fez eu chegar num nível tão alto que eu consigo realizar os sonhos das pessoas ao meu redor, foi a manutenção de celular. Tá, então estamos falando aqui um pouco das vantagens, né, de se tornar um técnico de elite e, cara, assim, as pessoas quando elas veem isso, a gente recebe muito esse tipo de pergunta, cara, se é tão bom assim, né, se te levou a chegar nesse patamar, por que tu resolveu dedicar parte do teu tempo para ensinar esse método? Bom, essa pergunta eu recebo muito no Instagram. E a resposta para ela é o seguinte, cara, nem que eu queira, nem que eu esforce o máximo, eu consigo consertar todos os celulares que existem na minha cidade. E eu tô falando de uma cidade de 300 mil habitantes. Mas se a minha cidade tivesse 5 mil habitantes, eu em um mês não conseguiria consertar 5 mil celulares. E presta atenção no que eu tô te falando. Eu tenho 3 lojas, estou abrindo a 4ª. E nem com essas 4 lojas, com esses 20 funcionários, eu consigo consertar todos os celulares da minha cidade. E eu tô falando da minha cidade. Eu não tô falando aqui do Brasil. A galera acha que, Eduardo, tu tá ensinando outras pessoas a consertar e tu tá colocando concorrência no mercado. Só que não. O cara que tá lá em São Paulo não é meu concorrente aqui. O cara que tá lá na Bahia não é meu concorrente aqui. Ah, Eduardo, mas e as pessoas que moram na tua cidade? São teus concorrentes? Hoje eu tenho um estilo de vida tão bom, eu pago tão bem salários para os meus funcionários, que quem se torna aluno na minha cidade ou ao redor da minha cidade quer vir trabalhar para mim. Eu não crio concorrentes, eu crio técnicos de elite que podem vir para minha empresa, começam a ganhar dinheiro e transformam não só a vida deles, mas transformam a vida e a realidade das famílias deles. Inclusive, se tu está assistindo esse vídeo no YouTube e tu está curtindo o que a gente está falando aqui, larga uma curtida aqui embaixo e comenta, patrão. Eu quero saber qual é o próximo tema que tu quer ouvir nesse podcast Técnico de Elite. Então, pra gente ter uma noção aqui, por exemplo, a gente está falando do faturamento de um cara que é técnico de elite e do cara que é um técnico. Então, por exemplo, quanto que ganha um funcionário teu hoje? Um funcionário meu, tá? Lembrando, eu só contrato técnicos de elite. Eu não contrato pessoas que sabem consertar celular. Porque eu sei que eu vou entregar talvez um iPhone na mão dessa pessoa e essa pessoa não vai consertar. Porque, eu não conserto iPhone. Ou eu vou pedir para ela passar um software um pouquinho mais avançado ou fazer alguma solda mais avançada. Eu não sei fazer isso. Então eu só contrato pessoas que são meus alunos. Porque eu sei qual o nível de conhecimento que eles sabem. E eles sabem absolutamente tudo que eu sei. Mas vamos lá. Os meus funcionários de carteira assinada recebem R$3.500 para consertar o celular aqui para mim. Esse é o salário deles de carteira assinada. Tem meses que eles recebem mais, tem meses que eles recebem exatamente o que está lá na carteira, mas é isso, R$3.500 por mês. Inclusive, o 02, até depois coloca uma foto do 02 aí, o 02 ele vem de uma outra cidade para vir trabalhar pra gente e a gente paga a estadia, a gente paga a casa lá que ele fica, a gente aluga a casa que ele fica, mobiliário e tal. Ele vem de uma outra cidade só pra vir trabalhar com a gente. Então, a diferença dos técnicos de elite para os técnicos são pessoas que... Técnico é a pessoa que se acomoda e técnico de elite é a pessoa que nunca se acomoda. Então tá, o pessoal que está nos ouvindo aqui, que tava com essa dúvida assim de... será que isso é verdade? A gente está vendo a realidade aqui, nós estamos mostrando os casos, né? Falando das pessoas que trabalham com nós. E, assim, mas a pessoa pode pensar,
Cara, não, mas isso é a realidade do Eduardo. Não, mas isso é a realidade dos funcionários do Eduardo. Então, com que expectativa de resultado alguém que vai ingressar nesse universo, na manutenção, deve ter? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu falo para os meus alunos, inclusive tu que está assistindo aí do lado, pode te tornar #aluno técnico de elite. As inscrições no momento desse vídeo provavelmente não estão abertas, eu abro ela poucas vezes no ano, mas a primeira coisa que eu falo para eles é o seguinte: foca no teu primeiro concerto. O teu primeiro concerto. Esse é o primeiro concerto. Foca simplesmente nele. Deixa os próximos passos serem guiados por mim. Foca no teu primeiro concerto. Porque, cara, quando o cara... eu sempre digo, primeiro concerto a gente nunca esquece. Inclusive, depois do primeiro concerto, tu entende que tudo isso que eu tô falando é real. Que quanto mais celulares tu conserta, mais dinheiro tu ganha. E por que eu digo primeiro concerto? Porque nesse primeiro concerto, se tu pegou ele de uma pessoa externa, quando eu digo pessoa externa é de um cliente mesmo, de uma pessoa que te conhecia, mas decidiu te entregar o celular e confiar em ti para te consertar. Tu vai terminar esse concerto e tu vai ter um lucro. O lucro da manutenção não é baixo. Por exemplo, a tela o touch de um Grand Prime, por exemplo, que é a tela de vidro de um Grand Prime, custa R$7. Ah, Eduardo, mas eu não compro com os meus fornecedores que tu massa. Então vai custar no máximo R$11. E tu vai comprar R$80. Eu tô falando aqui de algo que tu vai gastar R$12, na pior das hipóteses R$12, e vai lucrar R$80 em mais ou menos 40 minutos. Quanto tempo tu que tá aí do outro lado demora para ganhar R$68? Com a manutenção de celular isso vai ser possível em minutos. Então a pessoa já começou a ter uma noção assim do resultado que ela pode ter, mas ainda pode ter aquela dúvida assim, tá, eu vou investir nisso, mas quanto tempo que isso vai demorar para me trazer resultado? Quanto tempo eu vou demorar para conseguir viver disso? Boa, vamos lá. Quanto tempo isso vai demorar para me trazer resultado? Então vamos lá, tem alunos que têm resultado de 2 dias, já pegar suas primeiras manutenções, e tem alunos que demoram um pouco mais. Por quê? Porque isso é de pessoa para pessoa. Tem pessoas que já, conforme estão assistindo as aulas, já querem pegar os seus primeiros concertos. Tem alunos que demoram 1 semana, 2 semanas ou 3 semanas. Mas o que eu quero que tu entenda aqui é que se tu for para uma faculdade, que é o que a maioria das pessoas falam, vai para a faculdade, estuda 4 anos, te forma e depois vai procurar um emprego. As pessoas estudam 4 anos para receber um salário de 3, 4, 5, 7 mil reais. O que eu estou te falando aqui é que em 2, 3, 4, 5 meses tu já vai chegar nesse mesmo resultado consertando o celular. Porque, como eu te disse lá no começo, ao invés de tu estar trabalhando para uma outra pessoa, tu vai estar trabalhando para ti mesmo. E se tu que está aí do outro lado te dedica, dá 100% de ti trabalhando para uma outra pessoa, imagina o quanto tu não vai te dedicar mais trabalhando para ti mesmo. Cada celular que tu ganha é dinheiro no teu bolso. E eu não estou falando aqui que em 6 meses tu vai atingir 7 mil reais de faturamento. Mas tem alunos que conseguiram em menos tempo do que isso. E a gente tem alunos, né, de várias faixas, né? Tem alunos que têm faturamentos de 7, 10 mil e até mais, né? E qual que é o perfil, assim, de alguém que se destaca e alcança grandes resultados dentro da manutenção? Então, o perfil de pessoas que se destacam, e desculpa YouTube, mas porque não pode falar palavrão, mas a ideia é que o perfil de pessoas que se destacam são pessoas que estão financeiramente. Porque é o seguinte, eu tenho aqui o aluno Emerson, ele entrou no curso devendo 15 mil reais. E ele aprendeu aquela parada e usou tanto a manutenção de celular que hoje ele tem a própria loja e mais do que isso, ele foi na concessionária e comprou um Onix Zero, quitou a dívida, abriu sua própria assistência e comprou um carro à vista. E o que eu estou te falando aqui é o seguinte, as pessoas que têm mais resultados são as pessoas que realmente executam tudo que está lá. Porque como eu te disse no podcast anterior, algumas pessoas simplesmente chegam nos seus 3, 4 mil reais e param. E quando elas param, elas pensam que os 3, 4 mil reais por mês já tá legal, já é tudo que elas queriam e tá tudo certo. Mas tem alunos que continuam fazendo o que estão lá e conseguem subir esse faturamento. Por exemplo, Eduardo, eu vou começar consertando de casa. Então vou consertar celular em casa numa hora vaga, foi assim que eu comecei. Só que quando tu estiver lá nos teus 4, 5, talvez 6 mil reais de faturamento por mês, tu precisa abrir um negócio. Tu precisa abrir um local físico. Ei, presta atenção, tu ganha 1.200 no teu emprego. E eu tô te falando aqui, quando chegar nos teus 6 mil reais por mês, tu precisa abrir. Porque esse é o teu próximo passo. Isso vai fazer com que tu aumente o teu faturamento. Talvez parar de consertar celular só de noite e consertar celular o dia inteiro.
dedicar mais tempo à parada que tá te dando mais resultado. Nós estamos falando aqui de independência financeira. E acho que é importante a gente primeiro também lembrar, né, e definir o que é independência financeira, porque é uma coisa bem abstrata, assim, cada um tem a sua. Então eu queria saber um pouquinho de ti, assim, da tua história, quando que foi que tu sentiu que tu estava realmente, tinha alcançado a independência financeira e como que foi essa sensação? Então, quando eu saquei que eu tinha conquistado a minha independência financeira, foi quando eu decidi pedir demissão. Por que eu decidi pedir demissão? Porque é o seguinte, eu tinha sacado que eu estava ganhando mais dinheiro na minha hora extra do que quando eu estava lá no supermercado. E independência financeira para mim, é poder ajudar minha mãe e meu pai. Independência financeira para mim é, como eu te disse, ir no restaurante e não ficar olhando quanto custa cada prato. Independência financeira para mim é poder simplesmente pegar a chave do meu carro e viajar para onde eu quiser agora. Isso é independência financeira para mim. E principalmente não ficar me preocupando com o boleto no final do mês. Isso é independência financeira. E se tu tem teu próprio negócio e está me assistindo, talvez independência financeira para ti seja não ter que ficar pensando qual vai ser o dia do pagamento do teu funcionário. Ou dos teus funcionários. E eu atingi essa parada hoje. Porque eu tenho 20 funcionários. Por exemplo, hoje, o dia que a gente está gravando esse podcast é o dia de vocês receberem. E pra mim, vida que segue. Então, isso pra mim é independência financeira. É tu não precisar ficar te preocupando com dinheiro. E eu não tô falando aqui de ir lá e comprar uma Lamborghini de 4 milhões. Eu tô falando aqui de não precisar ficar se preocupando com os boletos no final do mês. De poder comprar o que tu quiser, no momento que tu quiser. E melhor ainda, poder proporcionar pro teu pai, pra tua mãe, pra tua família o que eles querem no momento que eles querem. Acho que 100%. Tu me perguntou, né, o que era, e eu te falei, né, que era chegar no supermercado e não precisar olhar preço. Tu ter esse conforto, né, de encher uma geladeira e aquilo é uma coisa normal para ti. É só mais um dia que passa. E eu acho que muitas da pressão, assim, que as pessoas têm na rede social, às vezes elas até mentem, assim, para si mesmas de eu tenho dinheiro. Então, sabe, mente para os outros, mas acaba mentindo para si mesmo, né? Uhum. E uma coisa que a gente fala aqui no curso é que, cara, não tem por que fazer isso. É a hora de parar de fingir que tem dinheiro e realmente ter dinheiro, né? Inclusive com o que eu tô te falando aqui, com o que a gente tá te falando aqui, se a geladeira tá vazia hoje, tudo bem. Mas se daqui a um mês tu continuar assistindo o podcast, continuar indo na semana da manutenção, assistindo toda semana da manutenção, se daqui a um mês, depois disso, a geladeira continuar vazia, aí a culpa é tua. Aí a culpa é tua porque a gente apresentou uma oportunidade. Porque a gente apresentou uma maneira de mudar. Foi exatamente isso que eu vi lá atrás. Uma maneira de mudar, agarrei essa parada e elevei o nível. Lembra? Elevar o nível da parada sempre. Por que que eu... E só voltando um pouquinho no Elite, porque a gente fala tanto de técnica, eu quero falar do Elite. Eu percebi que quando eu ensinava os meus alunos a consertarem celular, eles iam lá e... Só um ponto, tá? Pra ficar claro. Eles iam lá e faziam uma arte meia boca de como era a assistência deles, técnica deles. Pensando nisso, eu resolvi disponibilizar os meus designers, uma galera que trabalha aqui na minha empresa, para fazer a arte da assistência dos meus alunos. Assim eu tenho 100% de controle que a parada vai ficar profissional. Porque o cara que trabalha aqui, a galera que trabalha aqui não é uma galera que tira foto na rua, saca? Tipo, tira foto, é fotógrafo e faz uma arte. E tá tudo bem com essa galera. A galera que trabalha pra mim aqui é uma galera formada em design gráfico. É uma galera que vai te entregar a parada 100% na qualidade exata. Porque, Eduardo, eu não tenho uma assistência e como é que eu vou competir com as grandes assistências, com os grandes lugares que consertam o celular? Entende que a parada é toda no digital. A partir do momento que tu apresentar uma arte bem feita, a partir do momento que tu apresentar um acabamento de serviço bem feito, o que é um acabamento de serviço? Sabe quando tu termina o concerto e a tela fica cheia de cola? Ou pior, tu entrega o celular pro cliente cheio de borrachinha. Isso não existe. Precisa entregar o celular pro cliente com acabamento perfeito, sem borrachinha. E mais do que isso, o aparelho já carregado. Não existe essa parada, carrega em casa e... Não, tem que entregar perfeito. Quando tu começar a fazer isso, eles vão entender que tu é mais profissional do que aquele cara que tem uma loja há anos.
E eles vão sacar que talvez seja porque tu tá entrando no mercado e tu quer te destacar. E aquele cara que tá lá com a loja há anos já tá acomodado. E isso eu sempre falo para os meus alunos na mentoria. Se ele tá acomodado, quer dizer que na corrida da manutenção ele parou. E tu tá aqui, ó, correndo. Vai chegar uma hora em que tu vai passar ele. E ele vai ficar... O que eu perdi que ele já tá aqui? Se eu já comecei há anos. E aí ele vai parar e vai pensar e vai dizer, eu me acomodei. Por isso eu digo, nunca se acomode. Isso é uma coisa que a gente fala bastante aqui, né, que é a questão da excelência, né? Então, tudo que tu vai fazer, se tu quer se destacar, tu quer ter um diferencial, se tu quer chegar em algum lugar, primeira coisa é a excelência, né? É fazer tudo para que o teu trabalho tenha a melhor qualidade possível. Uma parada que tu pode fazer que tá, que tá assim, ó, completamente dentro da tua realidade e que tá ao teu alcance. Colocar todos os parafusos. Eu não entendo como tem gente que entrega telefone com parafuso a menos pro cliente. Pô, se o aparelho chegou com todos os parafusos na tua assistência, coloca todos os parafusos, cada parafuso no seu devido lugar. O aparelho chegou de uma outra assistência sem parafusos. Comunica com o cliente. Ei, abre teu aparelho e vê aqui que tá sem 2 parafusos. Eu só tô te ligando pra te informar disso. E fica tranquilo, eu vou colocar eles pra ti. Tu acha que a partir do momento que tu fizer isso, a pessoa vai retornar lá no lugar que deixou 2 parafusos faltando, ou vai voltar, se precisar consertar depois um outro modelo de celular, ou até mesmo o mesmo, pra ti? Aquele cara lá atrás perdeu o cliente. E tu ganhou o cliente. O que tu vê, assim, que são algumas primeiras impressões que são equivocadas que as pessoas têm desse processo de se tornar um técnico de elite? Uma das principais coisas que eu bato na tecla é que simplesmente ser um técnico, simplesmente saber consertar celular não vai te fazer ter um bom retorno. Não vai te fazer ganhar os teus 100, 200... E quando eu digo de 100 a R$1.000 por dia, eu tô focando lá próximo dos R$1.000. Eu tô falando 100 no começo, mas focando próximo dos R$1.000. Técnicos de elite focam, se não nos R$1.000 para cima, pelo menos próximo aos R$1.000. Simplesmente saber consertar celular não vai te fazer chegar num ótimo resultado. E eu não quero ser hipócrita aqui e te dizer que vai. Não vai. Tu precisa saber fazer marketing. Como anunciar no Google, como anunciar no Facebook, como anunciar no Instagram. Tu precisa saber fazer outras coisas. E eu foquei nisso por um bom tempo. Quando eu saquei que eu era bom em manutenção, mas eu não era muito bom em marketing, eu foquei em aprender marketing. Dediquei 2 anos da minha vida para isso. E hoje eu tenho o resultado que eu tenho porque o marketing amplificou o meu resultado da manutenção. Eu era bom em consertar celular, mas só que antes ninguém sabia. Agora todo mundo sabe. Tinha uma assistência e entregava panfleto na rua, mas poucas pessoas viam. E as pessoas pegam panfleto, elas pegam panfleto, celular na mão, jogam panfleto, elas nem sabem o que diz no panfleto. Agora eu estou anunciando e fazendo e chamando a atenção das pessoas no lugar certo. Que a maioria das pessoas quando abre o celular para o Facebook, o Instagram ou o WhatsApp. Ou talvez para o YouTube. Entende? Então vamos lá. Uma coisa que elas chegam pensando errado. Primeiro elas entram na manutenção achando que precisam de milhares de ferramentas para aprender para consertar o celular. E essa é a primeira crença limitante que eu tiro dela. E tu não precisa de todas as ferramentas. Tanto é que eu tenho centenas de alunos que fizeram seu primeiro conserto usando secador de cabelo. Ou melhor ainda, alunos que não tinham secador de cabelo e não deixaram com que isso fosse o que impediu eles. Foram lá e pediram o secador de cabelo da vizinha. Então, o que eu quero que tu entenda é que não precisa de várias ferramentas para começar. Tu precisa ter conhecimento. Não vai abrir o celular e achar que tu vai saber tudo o que tu vai fazer. Não é simples assim. Mas com a didática certa e com o jeito certo, tu consegue chegar lá. Eu tenho centenas de milhares de alunos. No momento que eu estou gravando esse podcast, eu tenho mais de 5.000 alunos que atingiram um alto padrão de vida através da manutenção de celular. Alunos que não sabiam nada. Acho que vale a pena ressaltar que, assim, quando a gente fala conhecimento, não é um conhecimento inalcançável, né? Por causa que a gente é muito condicionado a atribuir, né, um estudo, assim, desproporcional com um resultado. E a questão aqui não é necessariamente a complexidade, e sim o método, né, para se alcançar. De que adianta no começo tu aprender a fazer rebalo? Rebalo é uma parada da manutenção que é mais avançado lá em placa. De que adianta tu aprender a fazer rebalo se tu nunca trocou nenhuma tela? Entende? De que adianta tu querer aprender a parte mais avançada da manutenção se o teu primeiro passo é pegar o teu primeiro conserto e fazer ele muito bem feito? É tipo GPS. GPS, pelo menos eu, quando eu
Quando eu ligo o GPS no meu carro, eu não quero saber todo o trajeto. Não me interessa. E não me importa. Eu só quero saber onde dobrar na próxima esquina. Se é direita ou esquerda. Talvez seja por isso que o GPS não te fala todo o caminho antes de tu... Tu não chega no carro, liga o GPS, ó, eu quero sair daqui pro centro de São Paulo. E ele vai te dizendo todo o caminho, rua por rua, que tu tem que fazer. Tu não vai lembrar. Tu precisa aprender sim tudo, eu te ensino tudo, só que tu precisa aprender no momento que tu vai executar. Porque simplesmente aprender... Quantas vezes tu aprendeu Bhaskara no colégio e não lembra? O curso ele é tão didático que eu vou te... E eu não estou falando aqui para te comprar o curso, eu só estou explicando como é o método que eu ensino. Que eu vou te ensinando a consertar cada modelo de celular. Samsung, Motorola, LG, para que tu vá atingindo um alto nível de conhecimento. Só que eu digo lá, ei, acabou o módulo de Samsung? Bora consertar um Samsung. O curso ele serve como GPS. Dobra na próxima esquina, segue reto por 200 metros, depois esse é o teu próximo degrau, bora passar ele. E isso vai fazer com que tu chegue mais rápido nos 7 mil reais de faturamento. Com que tu te torne mais rápido um técnico de elite. O curso é uma fórmula do bolo, né? Mas tu nunca vai saber fazer o bolo se tu não realmente pegar, sentar e fazer o bolo. E tipo assim, ó, em alguns cursos, tu precisa fazer marketing, tu precisa comprar de fornecedores, tu precisa... Não. No técnico de elite eu te ensino, esse é o momento certo de fazer marketing. Esse é o fornecedor que tu precisa comprar agora. Esse é o momento certo em que tu tem que parar de focar em ser um técnico e começar a vender peças para todo mundo na tua cidade. E pro próximo nível, muita gente nem sabe, o próximo nível de um técnico, depois que ele já tem uma assistência, depois que ele já tem funcionários, depois que ele já abriu a próxima assistência, é se tornar um revendedor de peças na cidade dele. Porque com os meus fornecedores você vai pagar 10 reais em uma peça que na tua cidade está 40. Tu pode vender ela a 30 reais e ganhar dinheiro. Então eu digo, tu já está ganhando dinheiro como técnico. Tu já está com um ótimo faturamento, tu já tem 2 assistências. Esse é o momento em que tu precisa subir o próximo nível. É exatamente para isso que as mentorias servem. E a mentoria não é tipo assim, ó, tá aqui o curso, pega tudo, vai lá e pronto. Não, é pelo contrário. Eu faço mentoria semanalmente com cada turma, para quê? Para dizer, o teu próximo nível é esse. E tá certo, o teu próximo nível é 1 e o próximo nível do teu colega que entrou no mesmo dia que tu ser outro. Porque algumas pessoas se dedicam mais e outras pessoas se dedicam menos. Algumas pessoas têm mais tempo para assistir o curso e outras pessoas têm menos tempo. Por isso que eu faço mentoria com cada turma. Para que eu saiba pessoalmente o que cada... E é exatamente por isso que as vagas são extremamente limitadas. Porque eu não tenho como saber pessoalmente a vida e como está de cada aluno entre 300 mil alunos. Não, eu sei pessoalmente como está a vida e o faturamento de cada aluno pessoalmente e a vida de cada aluno dentro de 40, 50, 100 alunos no máximo em uma turma. Então eu consigo saber como está, qual o teu nível de manutenção e te dizer qual o teu próximo passo dentro da mentoria. Que coisa boa seria se a gente conseguisse dar vagas para todo mundo que realmente quer fazer parte, né? Só que é impossível, né, com o número de pessoas que a gente tem, de conseguir dar um serviço de excelência. E tipo assim, é muito linkado a mim, saca? Porque eu passei por tudo isso. Eu já passei por tudo isso. Então, é muito linkado a mim porque seria impossível dar um suporte com a qualidade que a gente tem hoje para centenas de milhares de pessoas. Eduardo, abre uma turma e deixa o curso aberto para sempre. Como que eu vou conseguir dar, entende? A mesma qualidade de atendimento e gerar o mesmo, mais do que isso, gerar o mesmo resultado dos meus alunos se eu tivesse 400 mil alunos. Entende? Por isso que eu abro a turma poucas vezes no ano e provavelmente quando está assistindo esse podcast as inscrições estão encerradas. Porque eu particularmente gosto de saber pessoalmente como está cada aluno. Eu digo financeiramente. Porque a partir do momento que ele entrou no curso, eu tenho um compromisso com ele e ele tem um comigo. O meu compromisso com ele é dar resultado. Se tu te tornar meu aluno, o meu compromisso contigo vai ser te fazer chegar em um alto nível de faturamento consertando celular. Agora, o teu compromisso comigo é fazer exatamente tudo que eu estou te falando. Seguir cada passo. Então, nessa questão mesmo dos passos, né? Vamos unir um pouco isso que a gente falou das expressões erradas, a questão do bolo. A gente comentou, essa analogia do bolo é muito boa, porque o bolo, um bolo de chocolate, uma pessoa vai comer um bolo de chocolate,
ela pode comer o bolo 100 vezes. E depois ela comer 100 vezes, ela pode até começar a achar que ela já consegue fazer o bolo, né? E tipo, é exatamente por isso, só te interrompendo um pouquinho, que as pessoas veem os meus alunos tendo resultado na cidade deles, vão lá e fazem um curso de manutenção qualquer e acham que não tem o mesmo resultado. Comer o bolo 100 vezes não quer dizer que tu vai conseguir reproduzir exatamente como aquele bolo foi feito. Tem alguns ingredientes, eu não entendo nada de bolo, mas tem alguns ingredientes que são colocados ali. Por exemplo, tem uma parada que faz o bolo crescer, né? Provavelmente tu não sabe que aquilo tá ali. Que aquilo naquela quantidade fez o bolo atingir aquela altura, mas ele tá ali. E eu falei que eu não entendo nada de bolo, mas eu entendo muito de resultado para alunos, porque eu atingi esses resultados. E é massa falar isso, porque eu não sou uma pessoa que tá falando aqui como ganhar dinheiro consertando celular e não conserta celular todos os dias. Eu tô falando aqui como ganhar dinheiro consertando celular e eu tenho uma base para isso. Querendo ou não, eu sustento 20 famílias através da manutenção de celular. Querendo ou não, eu tenho 13, estou abrindo a 4ª loja. Inclusive, quando esse vídeo já estiver indo pro ar, provavelmente a minha loja já vai estar rodando, já vai estar... Então a gente está falando, né, desses elementos, então, né, que mesmo que a pessoa prove 100 vezes, por exemplo, o fermento, né, que faz o bolo crescer, é um ingrediente que a pessoa não vai intuir. É uma coisa que tá não tem, o fermento não tem um gosto, mas ele está ali, ele faz um papel importante, né? E a mesma coisa quando eu digo domina as redes sociais. O cara acha que ia postar todo dia no Facebook, postar na sua página, postar no seu Instagram, postar na página da cidade. Isso entende? É muito difícil, e eu vou usar essa palavra bonita, intuir. Porque existe um monte de processo. E a galera gosta de comparar bastidores com o palco. O Eduardo tem essa vida porque ele conserta celular. Os alunos do Eduardo têm esse resultado porque eles consertam o celular. E eles não entendem tudo que está atrás que te torna um elite. Porque, cara, simplesmente consertar celular, olha quantas pessoas têm em conserto de celular. Essas pessoas vivem a mesma vida que eu e os meus alunos vivemos? Se a resposta é não, eu quero que tu pare e pense com quem tu tá pensando em aprender a consertar celular. Porque de nada adianta tu querer ter resultado consertando celular e ganhar muito dinheiro consertando celular se tu vai aprender com uma pessoa que mal sabe consertar celular. Ou uma pessoa que sabe muito consertar celular, mas não tem essa ideia de empreendedorismo, não tem essa ideia de se tornar a parada uma empresa, não tem essa ideia de cada vez escalar mais o seu negócio. Porque o que eu estou falando aqui tu pode aprender a te tornar um técnico de elite para trabalhar para outras pessoas, tá tudo certo. Inclusive eu tenho funcionários que trabalham para mim, ganham R$3.500 por mês de carteira assinada, tá tudo certo. Mas tu pode usar isso para trabalhar para ti mesmo. Inclusive eu falo isso para eles sempre. Tu pode usar todo esse conhecimento para trabalhar para ti mesmo. Só que algumas pessoas gostam de estabilidade e tá tudo certo. Ok, eu acabamos de receber aqui a pergunta. Eduardo, quero começar, como é que eu faço? Então explica aqui para os nossos ouvintes quais os primeiros passos para alguém que poder ingressar nessa oportunidade. Embaixo desse vídeo, provavelmente na descrição, vai estar o link da inscrição para a Semana da Manutenção, que é um evento em que eu vou te ensinar a consertar celular, em que eu vou te ensinar tudo o que precisa saber sobre manutenção de celular. Vai ficar muito vago se eu falar aqui como que tu vai começar. A gente precisa de pelo menos um podcast inteiro para mim entrar no assunto. E eu em minutos aqui, ou em 1 hora aqui, eu não vou conseguir te explicar tudo que tu precisa fazer. Eu preciso te mostrar tudo que tu precisa fazer. É como se eu te falasse... É como se eu explicasse futebol para uma pessoa que não conhece futebol. Eu vou pegar vários coros e eu vou colocar esses coros de maneira que eles fiquem em formato redondo, e aí eu vou pegar uma linha e vou costurar esse couro para ele ficar em algo meio que oval, meio que uma bola, como se fosse uma laranja. E aí eu vou colocar esse couro dentro de um campo de grama, e aí eu vou colocar 3 paus, 2 assim, 2 na vertical e 1 na horizontal, e eu vou colocar 11 homens correndo, e esses homens vão correr, e o objetivo deles é chutar a bola, chutar esse pedaço de couro para dentro de um desses paus. São 11 homens correndo, e o objetivo deles é esse. Entende como o futebol pareceu muito estranho, conforme eu estava narrando aqui? É bem abstrato, né, para alguém que não tem a real noção de quem tá de fora, né? Então, tipo, eu posso te explicar, eu posso te ensinar tudo, mas eu abdico total tempo de curso para te ensinar lá dentro, porque lá dentro
É como eu te disse, a partir do momento que tu te torna um técnico de elite, o meu compromisso contigo é te fazer dar resultado. E o teu compromisso comigo é agir. Porque só quem jogou futebol sabe o que é futebol, né? Só quem jogou futebol sabe o que é futebol. E ninguém nunca foi explicado assim sobre como é futebol. Então eu não posso simplesmente, sucintamente te explicar aqui como que tu começa. Voltando, tu que tá aí no YouTube, clica aqui embaixo e te inscreve no canal, patrão. Pelo menos duas vezes por semana a gente vai colocar um vídeo aqui no YouTube com esse intuito. Com o intuito de discutir estratégias e táticas para que tu chegue nos teus R$7.000 de faturamento. E quando eu digo R$7.000 de faturamento, eu estou linkando isso a de R$100 a R$1.000 por dia. Para que tu todos os dias comece a ganhar de R$100 a R$1.000 por dia. E mais do que isso, para que tu use esse dinheiro para no final do mês ter R$7.000 no teu bolso. Simbora que o pessoal começa.